cerca de 87 milhões e 700 mil brasileiros. Serão milhares de trabalhadores com carteira assinada de diversas áreas receberão o 13º salário. Mas afinal, o que fazer com esse dinheiro extra? É nesse momento que os brasileiros fazem um levantamento sobre as finanças do ano. O que perderam, o que ganharam ou o que empatou. E não faltam conselhos dos economistas para minimizar as perdas ou até mesmo obter ganhos no final do ano. Se depender de organização, nessa o Cauê leva vantagem. Mas em compensação, ninguém ganha presente. Não vou dar presente para ninguém esse ano, aí tem uma economia muito grande, né? Como o meu também recebo antecipado, então uma parte já consegui adiantar algumas coisas e a segunda parcela destinei justamente mais para investimentos do que para realmente compras. Um dinheiro suado, especialmente para a maioria. Este ano, o número de trabalhadores brasileiros ocupados passa de 100 milhões. E os dados sobre os que têm carteira assinada aumentaram 1,7% de agosto a outubro, comparando ao trimestre anterior. Já o desemprego caiu para 7,6% no mesmo período. O rendimento do trimestre encerrado em agosto foi de R$ 2.947, o que representa um crescimento de 4,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas apesar de alguns números positivos, vale lembrar que há outros dados. Estamos falando dos impostos, da inflação e também do desemprego, que ainda comprometem o bolso do trabalhador. 153 dias de trabalho por ano. Esse é o tempo médio que a população brasileira trabalha exclusivamente para pagar impostos. Quase 42% de todo o rendimento médio dos brasileiros é destinado ao pagamento de impostos. Essa proporção coloca o Brasil no ranking de países com maior tributação do mundo. Hoje, ocupamos a 8ª posição. A inflação de 2023 deve chegar a 4,2%. Já a taxa de desemprego deve fechar o ano com média de 8%. Com tantos encargos, muitos brasileiros têm o 13º, um dinheiro extra para auxiliar nos compromissos de fim de ano. Mas não é só isso. É preciso pensar que o ano seguinte já está aí, batendo na porta. E com ele, outros tantos deveres financeiros. Tendo o planejamento, eu consigo utilizar esse recurso adicional, não só para as festividades de dezembro, mas também para aquelas contas que chegam em janeiro, e são muitas. E nesse caso, o planejamento ele é uma ferramenta que ajuda muitas famílias brasileiras. 4 em cada 10 brasileiros pretendem usar o 13º salário para negociar dívidas. O pagamento de contas básicas representa 24% e 16% irão reservar para gastos de início do ano, como IPVA e IPTU. O 13º salário é um benefício e não uma reposição das perdas financeiras da economia. Ele foi criado em 1962. Deve ser pago aos trabalhadores registrados em carteira, aposentados, pensionistas e servidores. E quem recebe já tem um plano traçado. Pagar contas, são várias. Eu já estou pagando algumas dívidas, algumas coisas que estavam atrasadas. 13º salário. Como você vai usar o benefício? Ou você faz parte dos que estão desempregados? Deus abençoe todos os dias a sua vida e que Deus abençoe principalmente a sua família. Imagine agora o que é para essa pessoa que está desempregada ou desempregado, esse período que tem criança, que você vê as pessoas comprando, as crianças vê outras crianças ganhando brinquedos, presentes. Imagine o que passa na cabeça de um pai de família que não tem nem o que comer direito. Esses dias nós fizemos um evento aqui no nosso templo maior para trazer as pessoas que sofrem para poder se alimentar
e você olha nos olhos das pessoas e você percebe o desespero de não ter aonde ganhar o seu pão de cada dia. E desde que o mundo existe, desde que o ser humano foi criado, meu amigo e minha amiga, o ser humano sofre por causa das suas desobediências. Era para nós termos a mesma humanidade e com o cuidado de Deus, até que Adão, até que Eva ouviram a voz do mal. E aquela obediência à voz do mal trouxe o caos que nós colhemos até hoje. Você que está me assistindo agora, acompanhando esse programa, o que eu tenho que fazer, Pastor Juliano, para poder começar uma mudança na minha vida? Porque entra ano e sai ano, é a mesma situação, é a mesma história. O que eu preciso fazer? Dê ouvidos à voz de Deus. Aí na sua casa tem uma Bíblia, traz ela hoje. É a última segunda-feira do ano. Você acompanhou os programas, você assistiu todo ano, todos os dias, no mesmo horário está o programa aí, chamando, convidando, convocando você para fazer um pacto com Deus. Termina esse ano, vamos terminar diferente, vamos terminar esse ano obedecendo a Deus. Hoje tem vários horários, hoje aí tem reunião tanto de manhã como à tarde, à noite, escolha o horário e esteja conosco. O 011-3573-3500 é o nosso SOS. Eu vou colocar a história maravilhosa da Leia. Chegou a morar na rua. E daqui a pouco eu volto. Meu nome é Leia Oliveira, sou empresária. Antes, com o pacto com Deus, minha vida era uma miséria. Com 8 anos de idade eu trabalhava, passava muita fome, precisei pedir esmola, trabalhava em feira. Com 11 anos, comecei a ir para a Igreja Universal. As coisas deu uma melhorada, mas eu não tinha um pacto com Deus, eu não estava firme. Então minimizou um pouquinho, minha mãe começou a trabalhar, com 18 anos eu me afastei e foi a pior coisa que eu fiz, porque tudo piorou. Tudo piorou porque o vazio era pior, já não passava fome, mas a dificuldade, aquele vazio, um probleminha pequeno, era gigante. Era tão grande que eu pensava que eu não aguentaria. Fui embora do Brasil com 22 anos. Estava com a vida mais ou menos. A vida financeira já estava estabilizada. Eu fui embora achando que lá fora ia ser melhor do que aqui. Eu esqueci o passado, esqueci a fome, achar que poderia resolver os problemas com as minhas forças. Mas isso não aconteceu, não. Me casei, meu marido, a gente brigava muito. Não tinha comunhão nenhum, em nada. A gente só tinha brigas e brigas e brigas. Resolvi me divorciar. Em 2014 eu voltei para o Brasil. Quase morri 2 vezes, num acidente. Deus foi lá e colocou a mão e disse, você precisa voltar. E eu voltei. O pacto com Deus, ele recuperou a minha vida. Meu principal problema era a dívida. A minha dívida era impagável. Era um valor que eu jamais imaginava. Imagina, uma pessoa que passava fome, de repente uma dívida tão grande, como pagar? Eu não saberia como pagar. Estava baseado em mais ou menos 1 milhão. Credores, impostos. E graças a Deus eu posso dizer assim, que o pacto me ajudou. O pacto com Deus, a prosperidade, ela veio. Hoje, se eu falar que eu devo, não devo. Sumiu a dívida no meu nome. Eu tenho a minha casa própria. Não vivo mais na rua, porque eu já morei na rua. Não, eu tenho minha casa abençoada. Tenho meu carro, não passo mais fome. Depois que eu fiz o pacto com Deus, eu conquistei a minha empresa. Eu tenho minha loja, é uma distribuidora de produtos naturais, atendo o Brasil inteiro. Meus clientes, que quando eu trabalhava com 15 anos de idade, eu atendo hoje. E continuo atendendo. E gosto muito do que eu faço. Então, é bênção. É bênção. Não há palavra para descrever o que Deus faz na nossa vida. É um alívio dizer que eu não passo mais fome. Mas, olha, melhor de tudo isso é a paz que Deus me dá. O Espírito Santo é minha maior riqueza. É meu
tudo. Eu posso perder tudo que eu conquistei, mas perder ele, jamais. Não, ele não. Ele está aqui. Porque o restante, se eu perder, com ele, vem tudo de novo. Eu tenho minha paz da família, tenho os meus filhos, tenho minha vida abençoada, tenho a minha empresa, tenho o meu carro, tenho a minha casa. Não me escondo mais de ninguém. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Hoje, segunda-feira, dia 25, o último clamor que nós vamos fazer diante do altar, diante da Arca da Aliança do ano de 2023. E no ano que vem, nós vamos ter a nova aliança do pacto. Esse propósito da aliança, esse propósito do pacto com Deus não vai terminar, porque esse é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso, o segredo dos vencedores. Eles, vencedores com Deus, eles fizeram uma aliança. E a prova disso são os resultados, são os depoimentos. Vamos agora a mais histórias, a mais depoimentos de vencedores da prosperidade com Deus, e eu volto. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Yutaka. E a senhora? Bianca. O que aconteceu vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus? Qual a resposta? A terceira segunda-feira que a gente decidiu vir, as portas se abriu, pastor. Inacreditável. A gente vinha quarta e domingo. As coisas começaram a se apertar, a gente falou, não, vamos para a guerra. Agregamos a sexta e a segunda. Na terceira segunda que eu vim aqui, as portas se abriram. O que estava amarrado? Os negócios? De uma venda que eu fiz e as coisas que estava dando tudo certo, do nada começou a dar tudo errado. Travou tudo, a agenda pararam e demorou para entender, né? Porque estava dando tudo errado. Até falei para minha esposa, falei, não, Bianca, tem alguma coisa errada. Aí eu lembrei lá atrás, lá que eu vendi uma casa, segurei o valor, que era alto. Eu falei, não, depois eu pago. Aí ficou nessa, depois eu pago. Foi indo. Aí fiz o sacrifício, botei em dia. E também a gente começou a participar mais, ajudar mais na obra. Ela virou evangelista, eu vou ver se eu faço o curso também. E a gente começou a se envolver mais com a obra, fazer mais para Deus, né? Porque quem precisa de Deus sou eu, não é Ele que precisa de mim. A gente não é nada, né, pastor? Outro imóvel que a gente tinha, foi 3 dias, né, Bianca? Não deu uma semana, o imóvel está parado mais de não sei quantos anos parado lá, pastor. Foi vendido. Deu certo? Deu tudo certo. Bianca, compensa a pessoa obedecer? O segredo está mesmo na fidelidade? Sim, senhor. Obedecer. Colocar em prática. Dá certo. Dá certo. Eu quero que muito mais aconteça na sua vida e que você nunca quebre o seu pacto. E não pare de vir segunda-feira, tá bom? Muito mais vai vir. Que essa pessoa que está assistindo agora, você entenda e veja a importância de você ter palavra e ter um pacto com Deus. Deus abençoe a sua vida. Como é que é o nome da senhora? Eu sou a Graziela, né? Sempre perseverando, todas as segunda-feiras. E hoje eu tive na empresa, né? Fui fazer uma entrevista que eu trabalho de promotora de eventos e essa vaga é muito concorrida. São várias meninas para fazer final de ano e tinha várias meninas ali, né? Teve treinamento, tudo. E elas falaram, depois eu vou estar com contato de vocês e vou entrar com contato. Foi própria a gerente, ela falou para mim, não, contigo eu já fechei, já tenho mercado, tudo, está tudo certo. Quer dizer, Graziela, compensa a pessoa obedecer a Deus e vir segunda, né? Ah, sim, senhor, pastor. Eu faço um voto a mais com Deus, trabalho com trufas, é um extra a mais também, e Deus tem que estar sempre honrando. Deus te abençoe e muito mais vai vir. Cheguei na igreja, assim, como todo mundo, né? Na miséria, sem nada e tal. Aí comecei a dizimar. Só que eu não dava o dízimo. Tipo, fazia um ano, volto toda segunda-feira. Aí minha vida não mudava. Aí um dia o pastor falou assim, a gente sabe quando a pessoa é de Deus, ou quando a pessoa é dizimista ou não. Que a vida da pessoa muda. Aí comecei a dar o dízimo e Deus foi me abençoando. E hoje ganha ali um salário que fica assim, nossa, tipo, 5 vezes mais do que eu queria. Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Ednice.
Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Antes do pacto, eu não tinha perspectiva nenhuma, né? Eu vendia porta-documento, aquelas carteiras de colocar documentos, aquelas carteirinhas que vende na porta do banco ou nos lugares aí, né? As pessoas vendendo. E eu vendia porta-documento, vendia CD. Eu não tinha perspectiva, eu não sou formada, não tenho formação nenhuma. E depois que eu vim para o pacto, Deus me deu uma ideia. Eu comecei a pedir ideias para Deus. Meu Deus, me dá uma ideia. E Deus me deu a ideia de vender maquiagem. E minha mãe me emprestou R$ 1.200, eu tinha um nome sujo. E ali eu fui começando a vender, né? Comprei R$ 1.200 de maquiagem, coloquei na minha mesa de cozinha. E dali, então, eu comecei a vender. E Deus foi multiplicando. Eu não tinha um nome sujo, como falei, né? Ninguém emprestou dinheiro assim, fui no banco, pedi, não. Ali Deus foi multiplicando. Hoje a gente tem 2 lojas lá na minha cidade, 2 lojas físicas, 2 lojas muito grandes, são mais de 400 metros quadrados, né? Bem grandes, as 2 no mesmo padrão. Nós somos a maior, a mais completa loja de maquiagem do norte do Brasil. Nós temos 2 lojas físicas e um site que a gente envia para o Brasil todo. Miséria, acabou? Sim, senhor. Graças a Deus. Comprei 3 caminhonetes. Limpou nome, aqueles 1.200 sua mãe te emprestou, multiplicou. A vida é outra hoje. Sim, senhor, com certeza. Que venham mais vitórias. Deus abençoe. Seu nome? Paulo. E você, Paulo? Pastor, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a vida destruída, como a maioria das pessoas. Cheguei na miséria, eu vivia com os meus pais ainda na época. Porém, quando eu cheguei, a gente chegou na seguinte situação. A gente dependia de cesta básica para sobreviver. Algumas pessoas ajudavam a gente, porque a gente não tinha nem o que comer em casa. E o tempo foi passando, eu falei, vou casar, vou fazer minha vida e tudo vai ser diferente. Casei, comecei a trabalhar, porém, a situação começou a se agravar de tal maneira a ponto de eu ter que ir morar de favor. Eu pagava aluguel e não conseguia pagar nem sequer o aluguel. E para não ir para a rua, abriram as portas, os familiares abriram as portas e a gente foi morar de favor. Mas é uma situação muito humilhante, revoltante para qualquer ser humano. Então eu me revoltei, comecei a buscar, comecei a pedir, e Deus, Ele me deu uma direção. Eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar por conta, e quando eu achei que as coisas iam melhorando, eu sofri um acidente, e eu já tinha saído do favor, voltei a morar de favor de novo. Porque a miséria te perseguindo, né? Sim, senhor. A miséria não me acompanhava onde eu estava. Às vezes a pessoa acha, eu vou mudar de ramo, vou mudar disso. A miséria vai junto. Se a pessoa não fizer um pacto com Deus, não obedecer o que está na palavra, o que é ensinado, a miséria acompanha a pessoa. E como eu falei para o senhor, e a partir do momento que eu entendi a necessidade e a importância de fazer o pacto com Deus, aí as coisas começaram a mudar. Eu conquistei minha casa, hoje eu tenho a minha casa, uma boa casa, posso dar conforto para a minha família, tenho a minha família abençoada. Hoje eu tenho uma casa de veraneio no interior de São Paulo, com espaço de lazer de mais de 6 mil metros quadrados. E hoje eu tenho meus carros. Hoje nós temos 2 lojas, que graças a Deus tem ido cada vez melhor aí. Hoje eu só tenho a agradecer. E assim, de tudo isso que Deus me concebeu, me deu a oportunidade de ter aqui na terra, que não é meu, é dele, ele só me emprestou para administrar, o maior bem que ele poderia ter me dado e que me deu é o Espírito Santo que está dentro de mim hoje. Porque eu entendi que não adiantava eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Não adiantava eu ganhar dinheiro, conquistas, carros, casas e perder a minha alma. E hoje, tudo que eu tenho não é nada perto do que o Espírito Santo o que Deus colocou dentro de mim, que é o Espírito dele. Deus te abençoe mais e mais. Você sabe o que é uma amarração financeira? Acompanhe agora 7 sintomas que caracterizam a amarração financeira. Primeiro sintoma: sua vida não anda para frente. Você se esforça, planeja e corre atrás dos seus objetivos, mas parece que está andando em círculos e nunca sai do mesmo lugar. Segundo sintoma: desemprego. Entrega currículos, mas nunca é chamado e, quando isso acontece, não consegue a tão desejada contratação. Terceiro sintoma: empresa no vermelho. As contas no fim do mês não fecham
Você tem dificuldade de pagar os funcionários e fica sem saber a quem recorrer. Quarto sintoma: tudo que começa não consegue terminar. Planejamentos, formação, empregos, novos negócios. Tudo fica pela metade e você sente a frustração de não conseguir concretizar nada em sua vida. Quinto sintoma: falta de perspectiva. Está constantemente sendo bombardeado por maus pensamentos. O desânimo toma conta e já não existe mais visão de futuro. Sexto sintoma: dívidas. A cada dia elas se tornam maiores. São juros em cima de juros. Todos os dias você deseja sair desse pesadelo que parece interminável. Sétimo sintoma: tudo que tem vem pela mão de terceiros. Você mora de favor, sofre humilhação e depende de terceiros para pagar as contas, comprar uma roupa e até mesmo para trazer o sustento de casa. Você se identifica com algum ou alguns desses sintomas? Tome uma atitude e mude a direção de sua vida. A prosperidade com Deus vai chegar até você. Segunda-feira, na Catedral da Fé, venha buscar a virada de chave do seu futuro. Reuniões às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, Florianópolis. Tudo que estava ao nosso alcance para despertar a sua fé. E você ainda hoje tomar uma decisão de vir lutar nessa última segunda-feira do ano, foi colocada aí à sua disposição. Traga a sua aliança, você que pegou. Vamos lutar, vamos vencer através da fé. Eu deixo vocês com essa mensagem que fala mais a respeito da grande vigília da virada. Escolha começar os primeiros minutos de 2024 na presença de Deus. Chame a sua família. Esse mundo que nós estamos vendo aí, a cada dia que passa, está mais perigoso. Vem passar na presença de Deus. Ele quer cuidar da sua vida e da sua família, do princípio ao final do ano. Deus abençoe. Nós te aguardamos aqui. Mais um ano se aproxima. E na virada do ano, as pessoas se enchem de boas expectativas e esperanças de dias melhores. E para a maioria, duram até a emoção dos fogos acabar. O seu 2024 pode ser o melhor ano de sua vida, oferecendo a Deus os primeiros minutos, as primeiras palavras, toda a sua vida na presença dEle. Passar a virada do ano na presença de Deus faz toda a diferença. Você vê Deus em cada detalhe do ano. Eu, sem querer, cheguei na vigília da virada. Quantas vezes eu já não passei a virada, pulei 7 ondas, coloquei a semente da uva, tudo, e nada mudou. Os anos continuaram iguais. E depois dessa virada, eu vivi um processo de transformação e a minha vida mudou de verdade, como eu nunca imaginei. Domingo, 31 de dezembro, a partir das 22 horas, a grande vigília da virada, com a Santa Ceia no primeiro minuto do ano. Começando 2024 na presença de Deus, em todas as igrejas Universal. Prepare-se, faltam 6 dias para a grande vigília da virada. Neste domingo, dia 31 de dezembro, às 22 horas.